Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Hebreus, capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Hoje eu trouxe para vocês um contexto aqui no capítulo 3 de Hebreus, um pequeno trecho, onde fala um pouquinho sobre o momento em que o povo de Israel, lá atrás, no deserto, endureceu o coração contra Deus. Esse povo que passaria somente alguns dias, caminhando pelo deserto, acabou ficando 40 anos, porque endureceu o coração. Hoje eu quero convidar você que está me ouvindo a prestar atenção um pouquinho em algo que acontece com todos nós. É com toda a humildade no meu coração que eu quero chamar a sua atenção, você que me ouve, isso mesmo. Eu acabei de ler para você um versículo que diz claramente, que diz assim: advirtam uns aos outros todos os dias enquanto ainda é hoje. E eu vim aqui exatamente para isso, para advertir você, mas também como uma advertência para mim. Nós precisamos acordar, precisamos parar de caminhar distraídos. Todos nós estamos vivendo um momento em nossas vidas e cada um em sua fase, muitas das vezes caminha distraído. O inimigo de nossas almas cria circunstâncias para nos distrair. E por que ele faz isso? Porque ele sabe que se ele usar alguma característica da nossa vida e nos distrair, nós endureceremos o nosso coração, esqueceremos da mensagem de Deus e nos perderemos no meio do caminho. Foi exatamente isso que aconteceu nesse contexto aqui. Aqui conta que o povo de Israel, eles ouviram a voz de Deus. O povo estava no deserto e eles conheceram os sinais de Deus, mas eles endureceram o coração, fizeram rebelião, eles tentaram a Deus, colocaram Deus à prova. E com o coração endurecido, eles se mantiveram presos no deserto, muito mais tempo do que deveriam caminhar. Olha, meu irmão e minha irmã, eu não sei se você que está me ouvindo já passou por isso, mas eu vou falar por mim. Muitas vezes na minha vida, eu agi como uma pessoa teimosa e resistente. E de maneira inconsciente eu não percebia que eu estava me rebelando contra Deus, que eu estava pecando. O Senhor me dava a direção, o Senhor criava as circunstâncias, mas eu, na minha dureza de coração, muitas das vezes não ia na direção de Deus e fazia exatamente do jeito que o povo de Israel fez no deserto. Esse povo, ele endureceu o coração achando que sabia o que era o certo para si mesmo e não fazia a vontade de Deus. E não fazendo a vontade de Deus, passou muito mais tempo no sofrimento e demorou, e teve até pessoas, nesse contexto, se você pegar o capítulo 3 de Hebreu, você vai ler, teve pessoas que morreram no deserto. Essas pessoas não conseguiram nem chegar na terra prometida, porque endureceram seus corações, porque agiram como pessoas incrédulas. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que é muito fácil a gente agir assim. Meu irmão e minha irmã, o inimigo de nossas almas, ele nos distrai. O intuito dessa mensagem hoje é dizer claramente a você: não caminhe distraído. Eu quero usar aqui 3 exemplos para que você possa compreender aonde eu quero chegar. Eu não tenho a intenção de fugir do contexto bíblico, muito pelo contrário, na verdade, a minha intenção é advertir você que está ouvindo, mas também trazer essa mensagem para o meu coração, porque nenhum de nós está ileso de passar por essa distração maligna que o inimigo cria. Olha,
Eu vou dar 3 exemplos aqui de distrações que o inimigo usa em nossas vidas. Imagine você que está me ouvindo, uma pessoa que tem grandes sonhos em seu coração. Essa pessoa tem o desejo de ter uma carreira profissional bem-sucedida e essa pessoa, ela diariamente sonha em ter uma vida profissional que alavanque sucesso, que dê a ela ou a ele, né, muitos aplausos, né, que o engrandeça, que faça ele conquistar méritos, que faça ele conquistar grandes ganhos. Essa pessoa quer empreender, essa pessoa quer crescer profissionalmente. Então essa pessoa, ela durante um período da vida dela, ela investe o seu tempo e energia para correr atrás de seus sonhos. Afinal de contas, né, é um sonho, é uma realização pessoal. E essa pessoa se dedica a isso. Porém, em determinado momento de sua vida, essa pessoa conhece a Jesus. E conhecendo a Jesus, essa pessoa percebe que todos esses esforços não vão levar ela para a salvação. Muito pelo contrário. Esses esforços, muitas das vezes, vai ser uma distração para afastá-la de Deus. E aí você que está me ouvindo pode dizer, mas Inara, quer dizer que se eu seguir a Jesus eu não posso realizar os meus sonhos? Meu irmão e minha irmã, nós podemos ter um equilíbrio e é por isso que nós devemos diariamente buscar a sabedoria divina, buscar a direção de Deus, para que nós possamos ter um equilíbrio, para não perder a salvação, mas para ter uma vida de qualidade nessa terra. E muitas das vezes passaremos aflições, mas nós precisamos buscar o equilíbrio, porque muitos de nós nos distraímos com nossos desejos pessoais, com os nossos planos pessoais, com os nossos sonhos. Nossa, eu quero comprar uma grande casa, um bom carro, eu quero fazer grandes viagens, mas eu quero ter uma empresa muito grande, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ser um executivo renomado, eu quero ser alguém que sonha e que realiza. Esse é um exemplo de pessoas que inúmeras vezes são distraídas pelo inimigo de nossas almas, porque ele usa aquela ideia de que a pessoa não pode, né, deixar a vida passar sem fazer valer a pena. E aí essa pessoa, ela conhece Jesus, ela aceita Jesus, ela lê a Bíblia, ela até aprendeu a orar, mas ela está tão ocupada, dedicando energia aos seus planos e objetivos, ao seu modo de negociar e empreender, que ela é distraída. E aí ela começa a viver uma fase como esse povo aqui do deserto. Ela endurece o coração porque ela olha para Deus e fala: Deus, eu te amo, eu te obedeço, eu quero o Senhor. Mas olha, depois eu vou para a igreja, depois eu oro, depois eu conserto a minha vida espiritual, porque agora eu estou no auge da minha carreira, eu preciso correr atrás, agora eu preciso ganhar dinheiro, agora, enfim. Essa pessoa, ela caminha com ideias distorcidas, endurece o coração e caminha distraída. Eu quero dar para você mais um exemplo de uma pessoa que já tem uma vida estável. Essa pessoa, ela já tem uma vida na qual nada lhe falta. Ela já tem um trabalho, já tem suas contas pagas, tem comida na mesa, tem uma família saudável e essa pessoa conhece a Jesus. Essa pessoa conhece a Jesus e ela começa a frequentar a igreja e essa pessoa começa a dedicar uma vida espiritual. Porém, no meio do caminho, ela percebe que não dá para colocar Jesus de uma maneira muito intensa na rotina, porque ela já tem muitas outras responsabilidades. Ela precisa, sabe, administrar as contas, os filhos, a casa, né? É uma pessoa que dedica muito tempo ao trabalho, é uma pessoa que, infelizmente, não vai conseguir dedicar mais tempo a Deus. E por que não vai? Porque, poxa, eu preciso ganhar dinheiro para pagar as minhas contas, eu preciso colocar comida na mesa. Eu já não estou muito, eu não posso abandonar, né, as minhas responsabilidades para dedicar uma vida só à religiosidade. Afinal de contas, se eu fizer isso, eu serei um tolo. A minha família vai passar fome, eu preciso trabalhar. E dentro desse contexto e dessa ideia, muitas das vezes, nós acreditamos que estamos certos só porque professamos a fé em Cristo, aceitamos a Jesus, mas nós não investimos tempo à nossa vida espiritual. Dedicamos mais tempo ao ganho de dinheiro, dedicamos mais tempo às responsabilidades do dia a dia e não percebemos que isso acaba nos afastando de Deus. E como povo no Egito, nós endurecemos o nosso coração, convictos da nossa verdade, nos afastamos de Deus e estamos mais uma vez sendo distraídos pelo maligno.
O terceiro exemplo que eu quero trazer para você que me ouve é de uma pessoa que busca um relacionamento. Essa pessoa, ela deseja tanto se casar, ela deseja tanto ter um relacionamento abençoado e não ficar mais sozinho ou sozinha, que ela não consegue pensar nas coisas de Deus, não consegue nutrir a própria vida espiritual, não consegue se dedicar a um propósito divino, onde entende que a salvação é individual e que essa pessoa ela nasceu com um chamado para fazer a vontade de Deus. Essa pessoa ela está tão preocupada em arrumar alguém para estar ao lado dela, para se apaixonar, para namorar, para se divertir, que essa pessoa ela também fica distraída. Meu irmão e minha irmã, dei aqui 3 exemplos e não são extremamente semelhantes ao contexto do povo que estava no Egito. Na verdade, são 3 exemplos que acontecem no nosso dia a dia hoje. Mas eu estou trazendo esses exemplos para chamar a sua atenção, para você perceber como o inimigo de nossas almas ele nos distrai. Às vezes com a ideia de que nós precisamos de um relacionamento perfeito para ser feliz, porque se eu não tiver um relacionamento perfeito, a minha vida não vai valer a pena e eu vou ser infeliz e, bom, depois eu oro, depois eu vou para a igreja, depois eu cumpro um propósito, depois eu faço a vontade de Deus. Nós achamos que temos tempo para depois, nós achamos que podemos negligenciar. Acontece que muitas pessoas morreram dentro do Egito, morreram no deserto, morreram sem conhecer a terra prometida. E por quê? Porque não se submeteram à vontade de Deus, porque endureceram o coração. E hoje eu venho aqui com um desejo de chamar a sua atenção e dizer a você, não caminhe mais distraído ou distraída. A salvação é individual. Nós precisamos olhar para nós mesmos, para a nossa própria vida espiritual e ver o quanto nós estamos nos desviando da vontade de Deus. Olha, nesse contexto aqui, se você for ler no capítulo 3, tem um versículo que me chamou muita atenção, que mexeu comigo, que ele diz exatamente assim: seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar em meus caminhos. Esse versículo é um momento em que Deus ele fala com o povo. Ele está falando, olha, o seu coração sempre se desvia de mim, eu estou te chamando, eu estou te conduzindo, eu estou criando situações, eu estou chamando a sua atenção, eu estou fazendo tudo. E por pouco momento você vai na minha direção, mas o seu coração sempre se desvia de mim. Meu irmão e minha irmã, que hoje principalmente eu, que sou chamada para compartilhar a mensagem de Deus, que eu e você que me ouve possamos acordar, abrir os nossos olhos e não endurecer mais os nossos corações para Deus, que não sejamos mais distraídos por desejos pessoais ou por responsabilidades da rotina ou até mesmo por objetivos em relacionamentos, que não coloquemos pessoas no lugar de Deus, nem planos, nem coisas que possam fazer com que percamos a nossa salvação. Eu quero que você que está me ouvindo entenda, e eu vou finalizar a mensagem. O intuito dessa mensagem é dizer a você, não endureça o seu coração. Não seja como o povo lá no Egito, o povo no deserto, que endureceu o coração e que ao invés de passar por uma prova por um pouco tempo, porque às vezes essa prova que nós estamos passando, às vezes um sonho que você quer realizar e ainda não realizou, é só um plano, um propósito para que Deus veja onde está o seu coração. Às vezes o fato de você ter algumas responsabilidades mais pesadas também é uma prova para Deus ver se você, se esforça, dedica mais tempo à sua vida espiritual. Às vezes, esse relacionamento que você quer, Deus pode te entregar, mas Ele ainda não entregou, porque você está com o coração tão voltado para o seu próprio desejo pessoal, não consegue se dedicar a Deus, não consegue nutrir o seu próprio coração, seu próprio desejo espiritual em Deus, um relacionamento de comunhão em Deus, que você acaba ficando distraído. Meu irmão e minha irmã, que nós possamos hoje entender que Deus está nos chamando para abrir o coração e caminhar na direção certa, que a gente não caminhe mais com os nossos corações endurecidos e que não sejamos como o povo no deserto, que provou a Deus, testou a Deus, que fez tudo de errado e morreu no deserto, mas que possamos caminhar obedientes, debaixo da vontade de Deus. Olhe para si mesmo e você pode me perguntar, o que eu vou fazer, Inara? Olha para você agora, veja qual é a distração que o inimigo está usando para te afastar da vontade de Deus. O que o inimigo está usando para te distrair? Ele está usando algumas contas que você precisa pagar e por causa dessas contas que você precisa pagar, ele quer que você trabalhe um pouco mais, arrume uma renda extra, gaste mais um pouco do seu tempo para servir ao dinheiro. Ele está fazendo você desejar coisas que você ainda não tem e para isso você precisa dedicar mais tempo ao dinheiro. Ou ele está fazendo você querer coisas que
fazem parte do mundo e ele está te distraindo para que você não se dedique a Deus, ou ele está usando pessoas para fazer você criar uma espécie de idolatria, desejando ter relacionamentos, fugindo da vontade de Deus. Que você possa hoje abrir os olhos, não caminhar mais distraídos. Que nós possamos abrir os nossos olhos para que não endureçamos o nosso coração e caminhemos na vontade de Deus. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, eu não sei o que o inimigo está usando para distrair o meu irmão e a minha irmã, mas eu estou aqui hoje, Senhor, como alguém que crê que o Senhor me ouve, pedindo a Ti, abra os nossos olhos. Não permita mais, Senhor, que a gente se desvie do Seu caminho. Não permita mais que caminhemos com os corações endurecidos. Não permita mais que sejamos distraídos, mas que possamos ser fortalecidos, Senhor, em fé e esperança. Que possamos caminhar pelo caminho certo, na sua direção, guiados pelo Espírito Santo. Deus, essa oração não é superficial. Essa oração é de um coração que crê que o Senhor pode mover. Então toca agora nesse coração que está me ouvindo. Abra esses olhos, dê o discernimento, Senhor, e blinda a mente dessa pessoa para que ela não seja mais setada ou distraída, para que ela possa caminhar dentro da sua vontade, para que eu possa caminhar dentro da sua vontade, para que todos nós possamos caminhar dentro da sua vontade. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.